Olá, sou a Jorgemima Mesquita, professora e psicopedagoga. Hoje nós vamos construir mais um diálogo de relevância sobre a adolescência. Nesse percurso dessa fase, o que é ser adolescente? Existe uma adolescência ou várias adolescências? Então, nesse momento de reflexão, eu convido a família, você, pai, mãe, os responsáveis por filhos adolescentes, a escola, professores que lidam com esse público de adolescentes, a refletirem junto comigo sobre esse percurso, né, que faz parte do desenvolvimento humano. Mas afinal, o que é a adolescência? Que fase é essa? A adolescência é uma fase que está entre a infância e a fase adulta. Podemos dizer que é a fase de separação. Há um meio aí, há um novo movimento, né, desse desenvolvimento humano que vai sendo construído. E nesta fase, podemos dizer que é a fase do renascimento, né? É a fase em que esse adolescente, ele processa algumas cenas da sua infância, suas primeiras aprendizagens, como foram esse desenvolvimento, até chegar nesse novo movimento da construção da identidade. A adolescência é marcada por algumas alterações de comportamento, né? Existe a mudança de humor, existe também a mudança no sono, existe, sobretudo, a desistência, o desinteresse por algumas atividades que esse adolescente gostava até de fazer, não é? Existe o enfrentamento aos pais. Existe nessa fase também mudanças físicas, biológicas, neurológicas. É a fase também das primeiras paqueras, o namoro começa a aparecer. Nessa fase também podemos observar a dificuldade do adolescente ouvir ou não. Há um movimento de contestação. Eles estão sempre contestando. Porém, esse contestar é saudável, porque ele começa a lidar com alguns recursos internos. Ele começa a lidar com o movimento da sua subjetividade. Ele começa a lidar com o movimento da subjetividade. Então, podemos dizer que a adolescência parte dos recursos internos, dos elementos internos para poder se relacionar com a dinâmica externa. E essa dinâmica externa que nós estamos falando aqui é a dinâmica da escola, é a dinâmica da família. Como a escola, como minha família, meu pai, minha mãe, meus professores me veem nessa fase. Então, a partir deste questionamento, eles começam a criar uma dificuldade, inclusive, de se localizar no espaço que ocupa. Então, essa fase é marcada por muito aborrecimento, por muito sofrimento, por muito tédio. É a fase de contestação e é a fase de muito enfrentamento, tanto a escola como a família. Nesse sentido que nós estamos construindo nosso diálogo, eu vou pontuar e vou destacar com bastante cautela a importância do diálogo e da escuta na fase da adolescência. Como esse adolescente precisa se ver, como ele se percebe, como ele vai lidar com suas demandas. São tantas demandas, são demandas sociais, são demandas acadêmicas, há um movimento de mutação nesse corpo e eles começam a ficarem muito inseguros, eles começam a questionar quem sou eu. E nesse questionamento, né, de quem sou eu vou construindo a minha identidade enquanto adolescente. Assim, na construção dessa identidade, como é importante nós responsáveis, nós educadores, que acompanhamos essa fase do desenvolvimento humano, ficarmos atentos aos comportamentos, à escuta, a
todo tipo de linguagem, porque muitas vezes existe aquele adolescente que contesta, que enfrenta, que provoca, mas existe também aquele adolescente que silencia, que se afasta, que se recua, que fica no quarto, não é? Então a adolescência me parece que é a fase mais curta da vida. Quando a gente fala que é a fase mais curta da vida, é a fase de explosão. É a fase que parece que o mundo vai acabar amanhã. Eles querem aproveitar tudo, as baladas, as festas, as viagens. E nesse processo de aproveitar muito o campo social, o movimento acadêmico fica um pouco prejudicado. Então é nesse momento, né, que há um desequilíbrio, né, porque muitas vezes nessa adolescência, existem várias adolescências. E nessas várias adolescências eu posso, em algum momento da minha adolescência, ficar mais focado no campo social, não é? Mas há uma confusão cerebral, há uma demanda, há uma cobrança muito grande da sociedade em cima desse adolescente. Já vamos pensar qual a faculdade que eu vou fazer, os pais começam a cobrar, eu estudo para a prova e não consigo alcançar um resultado tão significativo, não é? E quando a gente fala que é a fase mais curta da vida, né, é a fase que a gente vai reelaborando, inclusive, nossos valores, nossos princípios, não é? E muitos pais, a família, a própria escola, chegam para mim e dizem assim: eu não estou conseguindo lidar com meu filho ou com minha filha adolescente. Estou cansada, estou exausto. O que fazer? E o que fazer nessa fase de tantas explosões, de tantas mudanças e de tantas modificações, não é? O que fazer é pensarmos no processo de acolhimento, de escuta, de priorizar o diálogo nesse movimento, né, de formação desse adolescente, não é? Muitas vezes o adolescente chega em casa, não é? Toma banho, deixa a toalha molhada em cima da cama, ou passou a tarde nas mídias sociais, no celular, no jogo, no computador e não cumpriu a tarefa de casa e amanhã tem prova. E nós chegamos para esse adolescente muitas vezes e perguntamos: você não estudou para a prova? Você todos os dias eu reclamo e você continua colocando a toalha molhada em cima da cama? E os dentes você escovou? E aí? Não é? São reclamações que a gente repete todos os dias, fala todos os dias com o adolescente, mas parece que eles não alcançam, não é? Essa região frontal deles não está disponível para estar atento a esse tipo de demanda que a família faz sobre eles. Mas podemos mudar a comunicação, podemos mudar o diálogo. Olha, filho, já conversamos sobre a necessidade de você tomar banho, de você deixar o banheiro organizado, de você forrar a sua cama, mas você ainda não conseguiu, mas eu confio em você, né? Eu confio que você vai conseguir, não é? Já combinamos, já fizemos uma rotina de estudo sobre a importância de você organizar, se planejar durante o dia, realizar suas tarefas acadêmicas da escola, mas me parece que você está ficando muito mais tempo no celular, não é? Então a gente vai mudando essa comunicação para levar o adolescente a pensar, a refletir sobre suas ações. Então, quando a gente destaca a importância do diálogo na formação do adolescente, estamos pontuando aqui como dialogamos com nossos filhos, como dialogamos com os nossos alunos em sala de aula. Citamos um pouco, né, de situações do dia a dia na família, na relação pais e filhos, né? Mas podemos observar também que na sala de aula há um movimento de muita inquietação.
Vamos pensar que esses adolescentes não estão prestando muito atenção à aula, não é? E aí o professor, de repente, pode dizer, gente, silêncio, vamos para a aula, não estou conseguindo dar aula, né? Olha o barulho, não é? E muitas vezes, enquanto professores, podemos perder inclusive a paciência, não é? Mas pensando na fase da adolescência, que eles precisam ser acolhidos, eles precisam se sentir importante e atribuir sentido a todos os espaços que ocupa, podemos pensar diferente essa comunicação. Gente, vocês estão fazendo muito barulho. Olha que conteúdo nós estamos construindo, né? Foi passado uma atividade anterior, uma atividade prévia para pensarmos sobre esse conteúdo, né? Vamos buscar mais foco, não é? Estamos chegando já numa segunda unidade, num outro tipo de conteúdo. Como é que nós podemos pensar para melhorar a nossa relação de aprendizagem na sala de aula? Então, mais uma vez eu pontuo aqui, a comunicação e o diálogo na formação do adolescente é principalmente para eles se sentirem importantes, para eles ocuparem um lugar, o seu espaço na sociedade e em todos os grupos de aprendizagem que ele frequenta. Falamos sobre a questão de mudanças de comportamentos, mudanças físicas, mudanças biológicas, não é? Neurológicas, mas na adolescência também existe a fase de muitos amigos, né? Os amigos podem influenciar para o bem e para o mal também. Por quê, professora Josemima? A adolescência é curiosidade. A adolescência é experimentação, a adolescência é descoberta. Então, precisamos estar atento, né? Principalmente ao comportamento, às mudanças, à alteração de humor, quando esse adolescente silencia e fica o tempo todo no quarto, não é? Mas também existe o adolescente que prefere ficar o tempo no quarto. Isso é uma característica da fase da adolescência, não é? Eles preferem recuar, eles preferem estar com eles mesmos. É uma forma de uma reflexão, mas como eu já falei anteriormente, precisamos ficar atento quando essa ausência na dinâmica familiar é pautada com muita frequência e muito tempo dentro do quarto. Mas também temos aqueles adolescentes que vai para a escola e fica em silêncio o tempo todo. Não participa, não é? Não faz pergunta. E aí é quando a gente começa a pensar como é que está o movimento da comunicação dentro da sala de aula. E por falar em movimento de comunicação em sala de aula, eu vou trazer aqui 3 conteúdos segundo Antônio Zabala. Enquanto escola, nós focamos muito na formação acadêmica, destacando o conteúdo da cognição. Perfeito, mas precisamos pensar como esse adolescente lida em relação ao conteúdo procedimental. Eu falei inicialmente que esse adolescente está se descobrindo. Como ele se percebe em todos os espaços. Então essa fase é a fase de projetos de vida, é a fase de colocar esse adolescente na comunicação com seus pares. E quando eu falo colocar esse adolescente na sala de aula em comunicação com seus pares, eu estou destacando aqui o conteúdo procedimental. É o como fazer. E nesse como fazer, eu vou ouvindo meu colega, eu vou trabalhando com os pares, eu vou solucionando problemas, eu vou trazendo soluções e estratégias para dar conta de uma situação. Destacando essas estratégias, né, que vai colocar esse adolescente no conflito, no desafio de dar conta de solucionar problemas, mais uma vez nós pontuamos aqui o poder da comunicação. O poder do diálogo. Mas por que, professora Josemima? O poder do diálogo coloca o adolescente com o poder de uso da fala.
ele se empodera, ele começa a se sentir importante no processo de aprendizagem. Então, nesse momento, eu poderia conversar mais sobre a fase da adolescência, mas o meu objetivo neste conteúdo, nesta reflexão, é destacar a importância dessa comunicação, porque até o silêncio, o não querer conversar com meu pai e com a minha mãe, eu não querer conversar na escola com meus amigos, com meus professores, isso é uma forma de linguagem, né? Todo comportamento, toda reação é uma forma de linguagem. Então, eu alerto aqui e proponho uma reflexão e uma provocação nesse momento, né? Aos pais, aos professores, de um modo geral, a todas as pessoas que são responsáveis por adolescentes e que atuam nessa fase do desenvolvimento. Fiquem atentos ao comportamento. Provoque momentos de diálogo. Converse, mude o percurso. Faça reflexões para que leve esse adolescente a pensar da sua importância e do seu poder de fala em todos os espaços que escuta. Outra questão muito importante, o adolescente não é um adulto em miniatura. Ele está construindo essa maturidade. E a adolescência não é o percurso da imaturidade. A adolescência é o percurso do amadurecimento. É uma fase que está entre aquilo que eu já vivi e aquilo que eu preciso chegar, não é? Que é a minha perspectiva de futuro. E nesse percurso, aonde eu preciso chegar, precisamos, enquanto família, enquanto escola, ficarmos atentos a todas as mudanças de comportamento dos nossos adolescentes. Ser adolescente é passar várias adolescências numa única fase da adolescência. Então, ficamos atentos aos nossos adolescentes. Então, ficamos atentos, não é, a essa fase de desenvolvimento, promovendo, sobretudo, escuta e acolhimento, principalmente nesse momento em que as mídias sociais têm preenchido muito o cérebro dos adolescentes, o cérebro da sociedade de um modo geral. Mas a mídia, ela veio para ficar, ela não vai recuar. A mídia tem um poder de promover também a aprendizagem. A mídia não é a vilã. Vilã é a forma como oferecemos essa mídia para nossos filhos, né? Então, como nós estamos fazendo, como nós estamos oferecendo e como nós estamos monitorando o processo de uso das mídias sociais na formação dos adolescentes. Então, fica aqui as orientações, sigam as reflexões em relação à melhoria da comunicação, do diálogo e da escuta na formação do adolescente. Esse é mais um conteúdo do nosso canal. Esse canal ele tem como objetivo alcançar famílias, principalmente aquelas famílias que não têm condições de chegar numa dinâmica de aprendizagem no espaço psicopedagógico de uma clínica, de um consultório. Então, queremos aqui sim alcançar família e escola. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe sim a relevância dessa temática. Precisamos pensar estratégias de aprendizagens afetiva para a formação do adolescente. E na adolescência, o diálogo e o acolhimento, de certa forma, é o que eles mais precisam nesse momento. Muito obrigada por esse momento de reflexão e até o próximo conteúdo. Um abraço, professora Jorgemima Mesquita.